Galerinha, vamos lá, vamos falar de jurisprudência. Primeiro, uma decisão do STF, do último boletim informativo. Essa decisão é a fresquinha, de 21 de agosto de 2024, em que o STF afirmou que é inconstitucional, por violação aos artigos 130 e 75 da Constituição Federal, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional aos membros e aos meios necessários para o desempenho da sua função. Só para vocês entenderem do que a gente está falando. Quando você começa a entender a organização do Estado, você aprende que existe uma estrutura orgânica com autonomia. Na verdade, duas grandes estruturas que a gente vai falar aqui. Uma é o Ministério Público, então você tem lá o Ministério Público da União, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e etc. E também existem os tribunais de contas. Tá? O Tribunal de Contas tem toda uma dúvida se ele faz parte do Legislativo ou não faz parte. Prevalece o entendimento de que ele não faz parte de quaisquer dos poderes, tendo uma estrutura semelhante ao que acontece com o Ministério Público nesse caso. Só que dentro dos tribunais de contas, se você for olhar dentro do tribunal, existe também um Ministério Público. Seria um segundo Ministério Público, que é conhecido como Ministério Público de Contas, ou Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ou Ministério Público Especial de Contas, seja o nome que você quiser. Para ficar mais simples, eu vou chamar de Ministério Público de Contas. O STF já tinha um entendimento consolidado que o Ministério Público de Contas não atua fora do Tribunal de Contas. Ele só existe dentro do Tribunal de Contas. Não obstante, tem as constituições de vários estados da federação que falam mais do que a Constituição Federal, concedendo uma autonomia maior para o Ministério Público de Contas. Isso acontece em vários entes, eu já vi acontecer em Santa Catarina, no Pará e em vários outros locais. Todas as vezes que o STF se pronunciou sobre esse caso, ele entendeu que esses modelos que concedem autonomia ao Ministério Público de Contas são inconstitucionais. E aqui ele concluiu isso pegando o caso que era mais emblemático, que era o caso do Ministério Público de Contas do Estado e do Ministério Público do Tribunal de Contas dos municípios do Pará, que funcionava como um órgão autônomo, independente, com seu próprio orçamento. Ele elaborava sua proposta de lei orçamentária, que era enviada ao Legislativo e consolidada. Então ele tinha toda essa autonomia. E o STF falou que não. O fundamento é o artigo 130, que fala que se aplica no que couber as regras sobre a organização do Ministério Público Especial ao Ministério Público de Contas, com algumas ressalvas, e o artigo 75, que trata da simetria, que diz que o modelo federal tem que ser o modelo federal de tribunais de contas tem que ser seguido nos estados acerca da organização do Tribunal de Contas. Então vamos lá. Basicamente o STF disse assim, ó, o Ministério Público Especial de Contas encontra-se organicamente inserido na estrutura da respectiva Corte de Contas, motivo pelo qual não detém autonomia administrativa e orçamentária. Ou seja, ele não tem o seu próprio quadro de pessoal, salvo os procuradores ali que têm suas prerrogativas, ele não tem os seus próprios servidores, digamos assim. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no Tribunal de Contas do Estado, os servidores que auxiliavam os membros do Ministério Público eram servidores do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas que cedia, entre aspas, fornecia os servidores para que o Ministério Público de Contas possa funcionar. O orçamento do Ministério Público de Contas é, na verdade, um pedacinho do orçamento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem o seu orçamento, gerido pelo seu presidente, e ali ele consegue passar os recursos que o Ministério Público de Contas precisa. Ou seja, ele não tem um orçamento isolado, ele não tem uma estrutura própria. Isso, inclusive, acontece porque, segundo o próprio STF, a Constituição não concedeu ao órgão do Ministério Público Especial as garantias institucionais de autonomia administrativa e orçamentária, uma vez que integra, em termos estruturais, a organização do próprio Tribunal de Contas, que é um órgão que auxilia o Legislativo no controle externo. Tá? Mas aí, professor, como é que fica essa situação do Ministério Público de Contas? Eu coloquei aqui basicamente um resumo. A primeira coisa que você tem que saber é, o Ministério Público não se confunde com o Ministério Público comum. Um está aqui, o outro está ali. Segundo ponto, a atuação do Ministério Público de Contas é restrita ao âmbito do Tribunal de Contas. Isso o STF já decidiu em outras oportunidades. Então, por exemplo,
O STF já afirmou que o Ministério Público de Contas não tem competência para propor ações judiciais, nem mesmo mandado de segurança contra a decisão do Tribunal de Contas ao qual ele compõe. Imagina que o Ministério Público apresentou um recurso e o Tribunal de Contas indeferiu o recurso. Poderiam os membros do Ministério Público de Contas propor um mandado de segurança dizendo que as suas prerrogativas não estão sendo respeitadas? Aquela história de capacidade processual específica para a defesa da autonomia constitucional? A resposta é não, porque ele não atua fora do Tribunal de Contas. Por isso que ele não tem essa autonomia. Ele não propõe mandado de segurança, ele não propõe ação de cobrança. Tem muitas leis orgânicas dos Tribunais de Contas que falam assim, ó, o Ministério Público proporá as ações de cobrança dos títulos executivos emitidos pelos Tribunais de Contas. Não pode, porque ele não tem essa autonomia para funcionar fora do Tribunal de Contas em ações judiciais. Então ele não goza de autonomia administrativa e orçamentária. Por outro lado, o Tribunal de Contas tem que garantir ao Ministério Público de Contas os recursos necessários, entre eles os recursos humanos, ou seja, pessoal, e recursos financeiros para o seu funcionamento. Por fim, só para finalizar, a decisão do STF garante a independência funcional dos membros e os meios necessários para o desempenho da função do Ministério Público de Contas. Os membros do Ministério Público de Contas, que são os procuradores de contas, eles gozam de vitaliciedade, tá? E esses membros, eles têm a sua atuação com unidade, indivisibilidade, todas aquelas prerrogativas e garantias constitucionais para que possam propor os seus processos, atuar nos seus processos de forma independente. Era isso que eu queria falar com vocês. Guardem principalmente essa informação aqui, porque isso logo vai aparecer em questões de concurso público.